Livro de Êxodo, capítulo 20. Lemos a partir do verso 1 até o verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas coisas, Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás os deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tem por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das portas. Nesses dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. Essa palavra que foi soprada, inspirada por Ti, Deus, pelo Teu Espírito, moveu homens, ó Deus, para escrevê-la, Senhor. É a Tua palavra, Senhor. Como diz o Teu servo do passado, a mesma reverência temos para contigo devemos ter também para a Tua palavra, porque, ó Deus, é a Tua palavra, Sagradas Escrituras. E, ó Deus, nós queremos Te pedir neste momento que o Senhor se compadeça de nós, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus, e fortalece-nos, ó Deus, e abençoa-nos, no nome de Cristo Jesus. Queremos Te pedir, ó Deus, a direção do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito sobre a Tua igreja, para que ilumine, Senhor, os nossos corações, as nossas mentes, e transforme, ó Deus, as nossas vidas pela aplicação poderosa da Tua palavra em nossos corações, ó Deus, em nossas vidas. Sim, ó Deus, tira de nosso meio todo intelectualismo, toda frieza, ó Deus, tudo aquilo que não é do Teu agrado, toda a ortodoxia morta, Senhor, e concede-nos vida no Espírito, Senhor. Concede-nos, ó Deus, aquela manifestação de poder, Senhor, e tira do nosso meio toda sabedoria humana, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que nós seremos guiados por Ti. Os filhos de Deus são guiados por Deus. Então é isso que desejamos, ó Deus. Que o Senhor guie a nossa compreensão, o nosso entendimento, Deus. Fale as nossas vidas, os nossos corações. Que o Senhor transforme, ó Deus, o nosso ser. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos fortalecer grandemente, ó Deus, em Cristo Jesus. A Tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. E é isso que anelamos, ó Deus, e desejamos. Quando Te pedimos, ó Deus, só Espírito de Deus, opera poderosamente em nossas vidas. Senhor, essa é a Tua igreja, essa é a Tua congregação, é o Teu povo, Senhor. O Senhor nos criaste, nos formaste. Em Cristo Jesus, nos fizeste novas criaturas. Aí é a Tua obra, ó Deus, não é nossa, Senhor, não é de nós mesmos, não é das nossas próprias cabeças, Senhor, mas é a Tua obra, Senhor. Portanto, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, testifica, Senhor, nossos corações com o Teu Santo Espírito que nós somos Teus, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, dirige-nos, nós Te pedimos, ajuda-nos, em Cristo Jesus, para que em tudo, ó Deus, o Senhor seja engrandecido.
Amém. Os irmãos que têm acompanhado, então, nós estamos pregando também no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Chegamos ao capítulo 20, já faz um tempo. Nós falamos já sobre o prefácio, a introdução do Decálogo aos 10 mandamentos. E nós falamos já em 3 sermões anteriores sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então falamos sobre o significado deste mandamento, o que ele exige de nós, também os pecados que ele condena, que ele proíbe em nossas vidas. Da última vez falamos então dos deuses que as pessoas levantam em seus próprios corações, outros deuses. Então qualquer coisa que domine seus pensamentos, afeições, é o seu Deus. Como disse o apóstolo, alguns cujo Deus é o próprio ventre. Ou para alguns o seu Deus pode ser o dinheiro. E hoje estão disponíveis aí muitos outros deuses, e muitas pessoas têm aderido a estes deuses. Mas cremos que nós, em nossos corações, nossas mentes, nossas afeições, devemos adoração unicamente ao Deus das Escrituras, ao Deus único e verdadeiro. Então, da outra vez falamos sobre isso, sobre examinar os nossos corações para ver se há outros deuses dominando então em nossas vidas. Agora nós começaremos a falar então sobre o segundo mandamento. Vou ler então aqui apenas o segundo mandamento. Versos 4, 5 e 6. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que amam e aos guardam os meus mandamentos. Bom, então aqui, nesses versos que acabamos de ler, nós temos diante de nós o segundo mandamento. Isso é importante afirmar. É importante afirmar que este é o segundo mandamento. Talvez alguém aqui possa pensar, não, mas é óbvio, já entendi que é o segundo mandamento, mas não é óbvio para muitas pessoas, na verdade. A Igreja Católica Romana, por exemplo, ela diz que o primeiro mandamento é o seguinte: amar Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: não tomarás o nome de Deus em vão, que para nós está no verso 7. E o terceiro mandamento: guarda domingos e festas, e assim por diante. Então o segundo mandamento não existe no catolicismo romano, que diz: não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Na tradição católica-romana, esse mandamento ele é omitido. Pula-se então para o terceiro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas nós entendemos que o verso 1 e 2 é o prefácio dos 10 mandamentos. E o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. E logicamente o segundo diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que se nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás. Então, 4, 5 e o 6 se trata do mesmo mandamento, de um mandamento apenas. Ele começa no verso 4 e no 6 ele é finalizado. Então esse é o entendimento que nós temos, o entendimento histórico da igreja sobre os 10 mandamentos é este, não o católico romano. Mas ainda à guisa de introdução, nós podemos afirmar também o seguinte: que o segundo mandamento ele não é uma continuação do primeiro. Não é. São 2 mandamentos diferentes. Não terás outros deuses diante de mim é um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante, é um outro mandamento. São mandamentos diferentes. Então, na verdade, qual é a diferença? Bem, a diferença, na verdade, é simples. O primeiro mandamento, Deus está dizendo que nós não devemos ter outros deuses diante dele. Falamos o que significa isso já. Significa, de uma maneira negativa, que nós não podemos adorar, crer, depender de outros deuses. E diante dele significa que ele conhece todas as coisas, inclusive o seu coração, e conhece, e ele sabe se há deuses dentro do seu coração também. Mas de uma maneira positiva, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim, significa
tenha o único e verdadeiro Deus como seu Deus. Então o ateísmo é pecado e é condenado neste mandamento. Mas o segundo mandamento não trata disso agora. Não trata de adorar outro Deus, mas trata-se de culto a Deus. O primeiro mandamento diz que nós temos que ter o único Deus verdadeiro como nosso Deus. E o segundo mandamento fala de como nós não devemos adorar esse verdadeiro Deus e como nós devemos adorar o verdadeiro Deus. Então, para ficar bem claro, eu vou repetir. O primeiro mandamento diz que nós temos que ter o único Deus verdadeiro como nosso Deus e não devemos ter outros deuses. Mas uma vez que você obedece este mandamento, você tem agora na sua vida o único e verdadeiro Deus. Agora, no segundo mandamento, você não deve adorar o verdadeiro Deus de maneira errada. Essa é a questão. O segundo mandamento ensina isso. Que o culto a Deus deve ser conforme a sua palavra, não conforme as nossas imaginações ou sugestões de Satanás, como afirma a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Então aqui o segundo mandamento ele se trata então do culto a Deus, do culto ao verdadeiro Deus. Então, em primeiro lugar, é isso que nós vemos aqui, é uma implicação aqui para nós. E a implicação é a seguinte: existe um falso culto a Deus e existe um verdadeiro culto a Deus. Então não existe a ideia de que as pessoas pensam hoje que você pode se aproximar de Deus, uma vez que você tenta obedecer o primeiro mandamento. Você não deve chegar diante de Deus para adorá-lo, adorar o verdadeiro Deus, de acordo com as suas próprias ideias, ou de acordo com suas próprias imaginações, ou sugestões de Satanás, como diz a confissão. Você não pode, então, chegar diante de Deus e adorá-lo como você quer, dentro dos próprios termos, dentro das suas próprias ideias, mas sim de acordo com o que Deus ordena na palavra de Deus. Então é disso que trata o segundo mandamento. O segundo mandamento diz que há um falso culto e um verdadeiro culto ao verdadeiro Deus. Então o pecado de idolatria não é apenas nós adorarmos outros deuses, mas também na Escritura é condenado a ação ou o ato de tentar adorar o verdadeiro Deus também de maneira errada, que também é chamada de idolatria, pecado. Então você não pode trazer as suas ideias para adorar o verdadeiro Deus. Você tem que se submeter a Deus. Então Cristo, no Novo Testamento, nos fala disso em Marcos capítulo 7. Eu lerei aqui os versos 6 e 7. Marcos capítulo 7. Verso 6 e 7. Cristo diz assim a respeito então dos fariseus e a tradição deles. Verso 6. E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ou como diz a tradução, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então aí tem dois problemas com a adoração deles, então com o culto deles, com o serviço que eles prestavam a Deus, esses homens. Eles honravam a Deus só com os lábios, o coração estava longe de Deus, mas além disso, faziam isso com mandamentos e doutrinas de homens, não conforme a palavra de Deus. Então este culto não serve para Deus. Deus não aceita então este culto. Então, Cristo está exortando, apontando o erro deles, e o texto diz bem claramente: em vão, não serve para nada, em vão, não tem valor nenhum adorar a Deus de maneira incorreta, de acordo com os mandamentos de homens, ou com o coração distante do Senhor, como falaremos também depois. Então existe um falso culto. A Escritura diz que há um falso culto. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz isso: o culto de si mesmo. Nós podemos ler, culto de si mesmo.
Então as pessoas se reúnem num local, estão adorando a quem? Deus vivo e verdadeiro? Ou na verdade estão adorando a si mesmos? Porque quando se deseja adorar o Deus verdadeiro, porém ser do meu jeito, na verdade, você não está adorando a Deus verdadeiramente, você está adorando a si mesmo. Como dizia Agostinho, se você não crê em todo o Evangelho, só em algumas partes, você não crê verdadeiramente no Evangelho, você crê em você mesmo, na verdade. Porque é aquilo apenas que convém, é apenas aquilo que eu quero. Então existe um falso culto a Deus. A Bíblia fala disso, a palavra de Deus fala disso. E o que é um falso culto? Então, que é prestado a Deus. Aqui em Êxodo 20, no verso 4, nós temos aqui uma ideia do que é um culto falso. Quando as pessoas tentam prestá-lo ao verdadeiro Deus. Verso 4 diz assim novamente: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. O puritano escocês chamado Hugh Binning diz o seguinte, ao se referir a esse texto: não farás para ti. E aí continua, imagens e assim por diante. Ou seja, o que Deus está dizendo para eles é o seguinte: não farás o culto para você, não farás para ti, não farás de acordo com as ideias da sua cabeça, ou conforme você quer, conforme você desejar. O que vai vir? Deus já sabia disso, né? Imagens, escultura, às vezes não necessariamente uma imagem física, como faremos depois, até mesmo se trata de Deus. Mas o coração humano é uma fábrica de ídolos, como dizia o reformador. E é isso que ele vai fazer. Ele vai criar para si mesmo, como o povo fez e o bezerro de ouro, imagens para si. Porque o culto agora não está sendo prestado para Deus. Deus não pode ser adorado por meio de imagens. Mas a pessoa está tentando satisfazer a sua própria vontade carnal, suas próprias ideias. Não farás para ti, ao seu proveito, de acordo com sua concupiscência, de acordo com seu desejo carnal. Não farás o culto para você mesmo, para as pessoas. E não é isso que nós vemos hoje, em nossos dias? Agradar as pessoas. Nós vemos nas Escrituras que algumas pessoas tentaram fazer isso. Então lembra de Levítico, Nadab e Abiú? Eles tentaram trazer para o culto algo que Deus não tinha ordenado na sua palavra, um fogo estranho. E é interessante notar que eles não fizeram algo que Deus havia proibido. Deus não diz em lugar nenhum: não traga o fogo estranho. Mas Deus apenas não tinha ordenado aquilo. Deuteronômio 12, 38 diz o seguinte: tudo que o Senhor teu Deus ordenar em relação ao culto farás. Nada acrescentarás e nada diminuirás. Faça, Deus disse por meio de Moisés, apenas aquilo que eu ordenei. E se você trouxer algo diferente, algo novo, algo que Deus não ordenou, é uma violação. Então, culto a Deus. E foi isso que esses homens fizeram. Eles trouxeram, então, para o culto, algo estranho. Deus não ordenou. Nós vemos o episódio, vimos que Deus fulminou eles, mortos imediatamente diante de Deus. E quando nós vamos para o Novo Testamento, vemos que continua. As coisas continuam. Em João capítulo 4, Cristo fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. E em verdade nada mais é de acordo com a verdade. A verdade nada mais é do que a palavra de Deus. E algumas pessoas falam: não, mas esse princípio só está no Antigo Testamento. Princípio regulador do culto. Mas quando nós vamos ao capítulo 12 de Hebreus, verso 28, diz o seguinte: isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, como você deve servir a Deus, adorar a Deus? Ele diz: agradavelmente. A questão é: agradável a quem? Você deve agradar a quem? São as pessoas? É você mesmo?
Está claro no texto. Servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Uma outra tradução diz com reverência e santo temor. Ele fala, mas qual é o motivo? Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, o mesmo Deus, um fogo consumidor que consumiu Nadab e Abiú, é o mesmo Deus que continua consumindo hoje, se assim for da sua vontade. Então, isso não está só no Antigo Testamento, isso é no Novo Testamento. Nós vemos o caso de Ananias e Safira, são fulminados por Deus. O texto não diz que saiu fogo lá diante do Senhor, mas foram mortos. Quando você lê, então, Apocalipse 2, 3, as cartas das igrejas, nós vemos que Cristo ameaça fazer isso. Jezabel, por exemplo, aqueles que estavam seguindo ela, Cristo diz, eu vou matar ela e todos aqueles que seguem ela. Porque eu sou aquele que sonda mentes e corações. É o mesmo Cristo. E o mesmo Cristo que está no meio da igreja hoje, é aquele que diz isso. Eu sondo mentes e corações. E se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o candeeiro do meio de vocês. Então, há muitos grupos aí, muitas pessoas se reúnem num prédio, por aí já não tem mais o candeeiro. Já não tem mais a palavra de Deus, que é a luz, que ilumina, porque Deus já se apartou. E Icabode pode ser escrito na porta dessas igrejas. Foi-se a glória de Deus. O juízo de Deus. Os maiores juízos de Deus que Deus pode fazer e está fazendo hoje é tirar do meio do povo a sua palavra. E em vez de mandar um pregador que pregue genuinamente a palavra, ele vai mandar um falso profeta, para que as pessoas sejam enganadas, creiam na mentira e depois serão condenadas no juízo de Deus, porque jamais deram crédito à verdade. Antes se deleitaram nas mentiras. É isso que ensina a palavra de Deus. Então o mesmo Deus permanece hoje. Então o falso culto é condenado por Deus. A principal característica dele é quando ele é feito para agradar homens, agradar o diabo, Satanás, e não a Deus. E não a Deus. Não farás para ti. Quantas pessoas entendem completamente errado isso nos nossos dias? Puxa, vamos fazer tantas coisas interessantes para atrair as pessoas. Precisamos atrair os jovens, precisamos atrair aquele grupo específico de pessoas. Então, vamos fazer isso, ou aquilo, outro no culto, para que a igreja cresça, encha de pessoas. Então, como eu já disse essa vez para os irmãos, eles estão querendo propor uma adoração carnal, para pessoas carnais adorarem a Deus carnalmente. É carnal. É o desejo de agradar os homens, as pessoas. Paulo disse, se eu for agradar algum homem, eu não serei servo de Cristo. Não servo de Cristo. Então existe um desejo, então uma vontade de querer agradar as pessoas. Não farás para ti. Eu quero fazer para mim e para os outros. Muitos hoje estão vendendo essa ideia, mas não Deus verdadeiramente. Não para Deus. Recentemente eu vi alguém debatendo na internet sobre o Natal, pastor, em uma determinada igreja, dizendo que era a favor do Natal, e o outro dizendo que era contra, ser celebrado na igreja. Aí o que é a favor disse assim, é verdade, tudo que você disse aí é verdade, realmente tem morte pagã, realmente não está na Bíblia, dia 25 não está na Bíblia, tem nada disso na Bíblia, é verdade. Mas, porém, lá para o século IV, século V, quando começou-se a celebrar isso, e realmente os pagãos adoravam o sol, adoravam outros deuses, sei lá, mas a igreja teve uma brilhante ideia de evangelizar os pagãos. E deu certo, porque muitos vieram para a igreja e hoje estão adorando a Jesus aí, não estão adorando a Jesus? Não deu certo? Deu certo o evangelismo que eles fizeram. Porque eles pegaram uma ideia lá dos pagãos, trouxeram para adorar Cristo no dia 25 de dezembro. É outra coisa que era um outro culto a outro Deus, mas trouxeram uma ideia interessante. E eles gostaram, os pagãos gostaram, e agora eu trago então para a igreja, para o culto, e todo mundo fica feliz, vamos todo mundo adorar da mesma maneira, igual. E foi algo muito bonito porque deu certo. Deu certo mesmo? Será que deu certo? Será que Deus precisa, então, da nossa ajuda para converter pecadores, para trazer as pessoas para a igreja? Deus precisa de novos meios, novas ideias, novos recursos. Deus precisa disso tudo.
A Bíblia então não é suficiente para essas pessoas. Falar de Deus não é suficiente. É preciso então adotar ideias novas, modas novas, para que as pessoas sejam trazidas para a igreja. Essa é a doutrina, este é o ensinamento que as pessoas estão tendo por aí. A maioria das igrejas. Por que não? Acho que Deus vai ligar? Qual é o problema? Vamos fazer as coisas porque as pessoas vão gostar. Não é do engano. A verdadeira igreja, você estuda isso na história da igreja, estuda-se em Atos dos Apóstolos, quando a igreja está em seu vigor, experimentando a operação do Espírito, como lá em Atos 2, atrai pessoas pela sua diferença, não pela sua igualdade comum. Não é porque ela é igual, exatamente porque ela é diferente. Mas as pessoas querem trazer para o culto coisas então iguais ao mundo e achando que com isso estão agradando a Deus, estão fazendo um favor para Deus, como se Deus precisasse realmente disso. Ideias de homens, sugestões de Satanás. Deus não pode ser adorado dessa maneira. Não farás para ti, não farás de acordo com sua vontade, de acordo com ideias que possam brotar. O homem é tão criativo, não é criativo? E se nós fôssemos trazer para o culto tudo aquilo que Deus não proíbe, tantas coisas poderíamos ter. Tantas ideias novas, cada século uma ideia diferente, cada ano uma ideia nova e diferente. Como diz Spurgeon, ou o pregador que sucedeu ele no texto, apacentando bodes em vez de apacentar ovelhas, você nunca vê no Evangelho Cristo fazendo isso. Nunca vê. Nunca vê. Pedro, imagina isso, Cristo falando para Pedro: Pedro, vamos convidar as pessoas. Vamos ter um culto diferente, algo mais animado, para que as pessoas se interessem por isso. Nós não vemos isso, Jesus falando isso. Ele pregou um sermão duríssimo, e as pessoas começaram a ir embora, dizendo: duro esse discurso. Cristo não falou para Pedro e para os discípulos: olha, chama as pessoas de volta, vamos ver se... Né? Cristo disse: pelo contrário, vocês também não querem ir embora também? Vocês não querem retirar? Vocês também? Se quiserem, não tem nenhum problema, como se Cristo estivesse dizendo isso. Então Cristo, ele não cedeu à vontade dos homens, o interesse dos homens. Ele permaneceu fiel à palavra de Deus, e assim os apóstolos no livro de Atos, e assim a igreja verdadeira de Cristo ao longo da história. Nós não devemos nos submeter a falsos cultos, de maneira alguma. Antes, voltarmos para a palavra de Deus. Mas, se há um falso culto, há também um verdadeiro culto. E assim como no primeiro mandamento existe aqui algo implícito, uma sinédoque, como temos: não terás outros deuses diante de mim, ou seja, tenha a mim como único Deus verdadeiro. No versículo 4, segundo mandamento também: não farás para ti imagem de escultura. E assim por diante, significa então que este mandamento exige que você deve adorar a Deus de maneira correta, de acordo com a palavra de Deus. Então nós vemos no Velho Testamento que há todos esses princípios de adorar a Deus conforme a sua palavra. E quando vamos para a administração da nova aliança, nós vemos que certas partes do culto realmente mudaram, e ele se torna agora um culto simples. Então, pelo Novo Testamento, conforme já estudamos isso, o culto público precisa ter leitura das Escrituras, precisa ter oração, precisa ter pregação, precisa ter os cânticos dos salmos, e não necessariamente em todos os cultos, mas a administração dos sacramentos. Essas coisas precisam haver no culto público, no Novo Testamento, na administração da nova aliança. É um culto simples, um culto que não tem pompa. Havia no ministério dos levitas, sim, muita coisa, muita parafernália e assim por diante, eram apenas sombras do que havia de vir. E agora Cristo, o livro de Hebreus explica isso, é o nosso sumo sacerdote, e nós não temos agora que sacrificar animais, não temos agora toda aquela pompa. Nosso culto é espiritual, sacrifício de louvor a Deus, um sacrifício espiritual, um culto simples, é um culto simples. Então é seu dever enquanto cristão entender isso, desejar isso e lutar por isso. O Catecismo Maior de Westminster diz assim na pergunta 108: quais são os deveres exigidos do segundo mandamento?
Resposta: os deveres exigidos do segundo mandamento são receber, observar e guardar puros e inalterados todo o culto a Deus e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na palavra. Qual é o seu dever? Então, receber, observar e guardar todo o culto puro a Deus. Então a pergunta é: você tem feito isso? Na sua vida? Podemos falar que as pessoas estão aí fora, não aqui em nosso meio, nessa congregação, adorando a Deus com muitas ideias novas, etc. e tal. Mas e nós aqui? Leitura da palavra. Você está contente com isso? A leitura da palavra? No culto público? Ou a leitura da palavra para você é algo enfadonho, é algo que não faz sentido? E as orações? Você está contente, satisfeito com isso? Com as orações? Deus ordena aos homens para que orem, lá em 1 Timóteo capítulo 2. Você está satisfeito, satisfeita com isso? Você está satisfeito, satisfeita com os cânticos que Deus concedeu para o seu povo? Você acha que Deus precisa de alguma ajuda? Porque Deus não sabe todas as coisas, Deus não é perfeito, então ele fez algo que uma obra, ele inspirou um livro de salmos, as pessoas não entendem isso, e as pessoas reconhecem que realmente são significa cântico, e reconhecem que eles têm que ser cantados na igreja, porém eles estão em alguns problemas, então eles precisam ser aperfeiçoados por nós, pecadores, sem inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos fazer isso. Nós, pecadores, podemos então melhorar aquilo que Deus deu para a igreja. Você está satisfeito? Você está satisfeita com os cânticos que Deus deu para a igreja? Com a pregação da palavra? Você está satisfeito, satisfeita com isso? Resumindo, Deus ordena um culto simples para o seu povo no Novo Testamento, e o nosso desejo carnal são de coisas, de acordo com o nosso pecado, coisas humanas, mas o servo de Deus, a serva de Deus, aquele que foi regenerado, chamado para o Evangelho, deve submeter-se ao Deus, ao senhorio de Cristo, inclusive na igreja. E a pergunta é: você está contente e satisfeito com o culto que Deus ordena em sua palavra? Ou você acha que nós precisamos de mais? Você acha que Deus não concedeu todas as coisas? Você acha que Deus precisa de nossa ajuda para querer que nós cultuemos melhor que Cristo, até os apóstolos? Precisamos de novidades? Mas veja, por um lado, você precisa rejeitar as novidades, sim, é verdade, mas não vai ficar neutro. Por outro lado, você precisa estar satisfeito, contente com as ordenanças de Cristo. A Bíblia diz, por exemplo, cantai salmos, hinos e cânticos espirituais com graça no coração. Então não é meramente cantar, mas existe lá dentro uma gratidão a Deus, com graça no coração. Existe algo, um sentimento por Deus ali dentro, um anseio de buscar a Deus, estar com Deus. Então medite nisso, reflita sobre isso. Você está satisfeito com o culto que Deus concedeu para o seu povo? Você tem tido alegria e prazer neste culto simples? Então que nós possamos refletir e meditar sobre isso, para que sejamos enganados pelas astúcias de Satanás, enganados por ideias inovadoras para o mundo, mas que para Deus é reprovável. Como disse o Elson, que aquilo que é levado diante dos homens é abominação diante de Deus. Imagine toda a festa, toda a pompa que estão fazendo por aí, tantas igrejas nesse exato momento, tantas coisas,
As pessoas aplaudem, é maravilhoso, é glorioso, é elevado diante dos homens, porém diante de Deus é uma abominação. Uma abominação. A idolatria. Um culto falso. Isso nos leva então ao segundo ponto, segunda meditação. Aqui em Êxodo 20, que é o zelo de Deus pelo seu culto. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te curvarás a elas, nem as servirás. Aí ele vai dar um motivo. Por quê? Você não deve fazer um falso culto. Ele diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Qual é o motivo? Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então veja bem, as pessoas querem inverter o papel. Eu faço algo, digo que é para Deus, mas conforme a minha vontade. Mas, primeiramente, Deus diz: eu, o Senhor, o teu Deus. Deus aqui é que é Deus, ou seja, Ele que manda. Eu sou o teu Deus. Não é o contrário. Não é você que dita para Deus as regras. Ele diz: não, eu, o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Está implícito aí. É Deus quem ordena. É Deus que diz como será, como deverá ser feito. E aí nós lemos aqui no Antigo Testamento as instruções que Deus dá para Moisés são específicas em tudo o que era para ser feito no culto do Antigo Testamento. Mas ele não apenas diz isso, ele diz que é o Deus deste povo, mas ele ainda afirma: eu sou um Deus zeloso. Essa palavra zeloso significa que é um Deus que tem muito cuidado com o seu culto, uma tremenda atenção para com o seu culto. Já parou para meditar nisso nas Escrituras? Leia o Antigo Testamento. Quando é que a ira de Deus se levanta contra o povo? Inúmeras vezes. Primeiro, é porque o povo está servindo outros deuses, ou segundo, é porque o culto de Deus foi corrompido. O culto de Deus foi corrompido. Já leu isso no Antigo Testamento? Muitas passagens dizem isso. Muitas passagens. Por quê? Porque Deus, Ele é zeloso com o seu culto. Ele é zeloso. Por exemplo, no Salmo 87, verso 2, verso 1 e 2, diz assim. Salmo 87, verso 1 e 2. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Então as habitações de Jacó eram onde as pessoas habitavam, nas tendas. Os filhos de Jacó, como Abraão, habitavam em tendas. Mas as portas de Sião eram onde o povo se reunia para cultuar a Deus. Então o salmista está dizendo que Deus tem mais prazer, Ele ama mais o povo de Deus quando ele se reúne num culto público para cultuá-lo, do que em privado, mais do que as habitações de Jacó, mais do que em casa lá. Você deve cultuar a Deus em casa, em particular também com a sua família. Mas as portas de Sião, a amada Jerusalém, o seu fundamento está nos montes santos, ou seja, a cidade de Deus, as portas de Sião. O salmista diz: Deus ama mais. Deus tem o maior prazer no ajuntamento do seu povo, o culto público coletivo que é prestado a Deus. Portanto, não farás este culto conforme você quer, conforme a sua imaginação. Por quê? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Então Deus tem uma atenção muito especial para com o seu culto. E a sua ira acende contra o seu povo diversas vezes nas Escrituras quando o seu culto ele é violado. Muitas passagens. Veja, por exemplo,
Isaías. O profeta Isaías, capítulo 1, diz assim, verso 10: ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Então Deus está comparando eles com Sodoma e Gomorra. E agora no verso 11 ele está falando do culto. Deus diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu já estou farto dos holocaustos e de carneiros, e da gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, a fazer justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Então veja, Deus está irado com o seu povo por causa de um culto que está sendo oferecido a ele. Só que tem um problema sério aqui com esse culto. O problema é que, externamente falando, está sendo feito. Está sendo feito? Estão adorando o Deus verdadeiro, tentando adorar o Deus verdadeiro. Estão trazendo sacrifícios dos animais. Deus ordenou isso. As luas novas, Deus ordenou isso no Antigo Testamento. Tudo aqui está sendo feito de acordo com o que Deus havia ordenado no Antigo Testamento. Mas ainda assim Deus não se agrada deste culto. Então você pode dizer assim: não, eu estou satisfeito, eu concordo, Deus é um Deus zeloso, e nós devemos fazer na prática aquilo que a palavra de Deus ordenou. E eu não concordo por aí com todas essas loucuras que as pessoas estão fazendo por aí em nome de Deus, não concordo. E eu vou então adorar a Deus de maneira simples, conforme diz o Novo Testamento, de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, num certo sentido você está demonstrando algum zelo, né, pelo culto de Deus. Porém, você ainda pode fazer isso e Deus pode estar odiando o culto que você está prestando para Ele. Você pode trazer todos os sacrifícios aqui que Deus ordenou, sacrifícios agora espirituais. Você pode guardar o dia do Senhor, que as luas novas, os sábados. Você pode comparecer diante de Deus, participar de tudo isso, cantar, ouvir a palavra, ouvir a pregação. E Deus pode muito bem olhar para nós, aqui mesmo para nós, e dizer: quando vocês vêm para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Quem autorizou isso? Vocês fazerem isso? O só pisar os meus átrios, a minha presença. Deus está dizendo. Qual é o problema? Você pode perguntar. O problema está claro. Deus diz: não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Eu prefiro uma outra tradução que diz assim: eu não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vamos lá cultuar a Deus de acordo com a palavra de Deus. Vamos adorar a Deus de acordo com a palavra de Deus. Mas o que há nas suas mãos? Há pecado nas suas mãos, pecado nos seus olhos, pecado na sua vida, na sua prática. Durante toda a semana, segunda, terça, quarta, quinta-feira, longe de Deus, vivendo
de maneira que não agrada a Deus. E agora, no domingo, todo mundo bonitinho, arrumadinho, vamos para a igreja cultuar a Deus. E Deus pode sim dizer: eu odeio a reunião de vocês. Eu odeio. Isso também não é um culto que Deus deseja, que Deus ordenou. Está aqui, Isaías capítulo 1. Quando vocês vêm comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Não é um culto que agrada a Deus. Você pode estar externamente, de maneira externa, fazendo o que é correto, mas ainda assim Deus diz: eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Você pode estar achando que está fazendo o correto, e isso deve ser feito mesmo, mas lá, no seu coração e a sua vida em particular, Deus conhece o seu coração, sua mente, conhece todas as coisas. E você, em pecado diante de Deus, eu me refiro aqui, todos pecamos, é claro, mas o pecado deliberado, onde não há tristeza, onde não há arrependimento. Este culto também não agrada a Deus. Não adianta você dizer que condena o falso culto, mas você também não está adorando a Deus verdadeiramente. Deus não exige neutralidade. Deus exige que você abandone o falso culto e adore corretamente. E adorar corretamente diz respeito tanto à prática quanto ao que há lá dentro, ou o que há na sua prática de vida durante a semana também. É por isso que Deus está rejeitando o culto daqui dessas pessoas. Essas pessoas estão com as mãos cheias de sangue, as mãos cheias de pecado. E agora eu vou querer misturar, o culto solene a Deus com o meu pecado. Pecado não confessado, não arrependido, não me arrependi desse pecado. E achando que Deus pode então aceitar. Deus é santo, Ele não aceita culto a Deus. Esse tipo de culto que as pessoas tentam prestar a Deus. Nós vamos também no profeta Malaquias, nós vemos uma situação parecida. Malaquias capítulo 1, Deus dizendo que está rejeitando o culto que é prestado a Ele. O verso 6 diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Esses sacerdotes não disseram isso, a mesa do Senhor é desprezível. Mas o fato deles oferecerem um pão imundo é a mesma coisa que dizer: é imundo. Deus não aceita. Verso 8: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura dará ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, como se Deus está dizendo: olha, o culto que você está prestando aqui, o cuidado que você está tendo, a preparação que você está tendo, o tempo que você tem gasto meditando nisso, se preparando o seu coração para isso. Se você for fazer isso lá no seu trabalho, para o seu patrão, para o seu chefe, ele vai aceitar a forma como você faz o seu serviço lá para ele vai aceitar? Se você fizer de qualquer jeito, ele vai aceitar? Ele vai aceitar que você trabalha ali, você sempre chega no horário que você quer, você faz o que você quer, a hora que você quer, conforme você quer, conforme a vontade do seu coração, conforme o seu desejo carnal? Claro que não. Apresenta-te ao teu governador. Ele vai aceitar a sua pessoa? Não. E Deus está dizendo: e eu vou aceitar o seu culto? Você faz de qualquer maneira, de qualquer jeito? Traz aqui o sacrifício. Tudo bem, eu trago o sacrifício, mas é imundo, mas é coxo, é de qualquer maneira. Venho cultuar a Deus, mas o meu coração, a minha mente está uma parte aqui, outra parte está em outro lugar. É coxo.
ele é imundo, porque a minha mente está voltada para coisas do mundo muitas vezes, e não estou cultuando de acordo com Deus. No verso 9 Deus diz: agora pois eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos, aceita Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas? Nada. E não acenda de balde o fogo do meu altar? Então Deus está dizendo para eles: espero que tenha aí no meio de vocês alguém que feche as portas e acenda inutilmente o fogo do meu altar. É inútil, é em vão este culto. E aí vem um verso que para mim eu acho muito forte. É o final do verso 10, muito forte. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Já pensou ouvir isso de Deus? Eu não tenho prazer na sua vida. Deus tem prazer na sua vida? Se Ele não tem prazer na sua vida na segunda, na terça, na quarta, você acha que Ele vai ter no culto? Ele não vai ter no culto. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. E nós temos tantas passagens ainda, inúmeras, onde o culto está sendo corrompido ou porque foi alterado, ou porque o povo não está servindo a Deus de todo o coração, ou com piedade, ou com reverência, ou com temor. Não há. E Deus também não aceita. Então o falso culto não é apenas você trazer coisas para o culto, inovadoras, como acabamos de falar, isso também é um falso culto. Mas também Deus não se agrada de um culto que é verdadeiro do ponto de vista externo, do ponto de vista das pessoas, dos homens, mas que aos olhos de Deus, que enxerga todas as coisas, não é agradável. Não é agradável. Por quê? Porque Ele diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso para com o seu culto. Aí a pergunta, para que você aplique isso na sua vida e medite sobre isso, é: você é zeloso para com o culto a Deus? Deus, quando Ele diz: eu sou um Deus zeloso, eu creio que Ele também quer dizer isso. Está implícito no texto. Vocês também devem ser zelosos para com o meu culto. Zelo pelo culto de Deus. E aí eu falo, zelo pelo culto inclui pregar a verdade, dizer que existe um falso culto sendo ensinado por aí, mas o zelo significa também você, de maneira individual, zelar para que você esteja cultuando a Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. Você é zeloso para com o culto a Deus? Como que você enxerga o culto a Deus? Quando você está aí trabalhando durante a semana, fazendo as coisas de casa durante a semana, como você espera o culto que vai acontecer no domingo? Você é zeloso para com isso? O que Deus vai receber de nós aqui em adoração é o resultado do que você experimentou durante a semana, do que você viveu durante a semana. Então você vive longe de Deus, longe do Evangelho, longe da palavra de Deus. Você chega então na casa de Deus de qualquer jeito, na presença de Deus de qualquer maneira, achando que Deus é obrigado a aceitar o seu culto. E Deus pode muito bem olhar para você e dizer: eu não tenho prazer na sua vida, nem aceitarei isso da sua mão. Aí talvez alguém faça uma seguinte objeção: então eu devo ficar em casa? Então eu devo ficar em casa, porque eu realmente pequei mesmo durante a semana, fiz coisas erradas, devo ficar em casa? Não, não deve ficar em casa. Por que não? Porque você deve vir, ainda que você tenha pecado, mas vir com o coração quebrantado diante de Deus, confessando os seus pecados. Isaías não termina aqui. Deus exortando o povo, dizendo: aprendei a fazer o bem, suas mãos estão cheias de sangue. No verso 18 ele diz: vinde. Então Deus não está dizendo: então fique em casa, agora não venha para o culto porque você pecou. Deus não está dizendo isso. Mas ele diz no verso 18: vinde, então argui-me, diz o Senhor. Você não deve permanecer como você está. Você ficar em casa e não querer cultuar a Deus
É pior ainda. Um abismo vai chamar outro abismo, você vai pecar ainda mais contra Deus. E Deus diz, não, vinde. Vinde então, aguime, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por quê? Porque Deus ofereceu um sacrifício, Cristo. E por meio dele agora você pode, por meio de Cristo, oferecer a Deus um sacrifício agradável. Por meio de Cristo oferecer um sacrifício agradável a Deus. Vinde! Qual é o seu pecado? Você cometeu aí durante a semana. Tive pensamentos vis. Tive pensamentos blasfemos acerca de Deus. Deixei que pensamentos maus alojassem a minha mente, ou pequei com os meus olhos, pequei com as minhas mãos, com os meus pés, com todo o meu corpo. Cristo foi entregue também por inteiro por você. Você pecou com todo o seu corpo, mas Cristo foi entregue por inteiro também por você. O corpo dele inteiro foi entregue por você, para destruir o pecado na sua vida. Ele diz então, vinde, aguime, venha. Qual é o seu pecado? Não existe um pecado que o sangue de Cristo possa limpar, possa purificar. E é uma ordem. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é justo porque já foram pagos na cruz. Então, se você acha que você deve ficar em casa, é uma mentira do diabo. Claro que pode existir outras situações que podem impedir você vir ao culto, Deus pode fazer outras coisas. Eu não estou falando desses momentos, não estou falando de exceções. Eu estou falando quando você tem a oportunidade mesmo de vir, mas o diabo diz, não venha. Olha, você pecou tanto durante a semana, você acha que Deus vai te aceitar? Não? Deus é santo. E é verdade o que Ele está dizendo. Mas Ele não fala toda a verdade. Não fala que esse Deus santo concedeu uma propiciação pelos seus pecados. Essa parte Ele não vai falar. Ele não vai colocar para você. Então não creia nisso. É uma mentira. Creia em Cristo. Creia no Evangelho. Arrependei-vos dos vossos pecados e creia em Cristo Jesus. Vinde, Deus diz. Arguime, diz o Senhor. É uma ordem de Deus. Para o seu povo aqui, no tempo de Isaías, para o seu povo em todas as épocas, eu creio. Venham! Seus pecados podem ser como uma escarlata. Podem ser tão vermelhos, tão sujos, como sangue, como carmesim, mas eles poderão se tornar brancos, como a lã, ou brancos como a neve. Porque Cristo, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, uma vez que você crê em Cristo, você pode ser aceito agora na presença de Deus, no culto a Deus. E aí também uma outra aplicação. Você tem zelo para o culto a Deus. Agora não estou falando do zelo doutrinário, e não estou falando do zelo em relação a uma vida de piedade, de obediência a Deus. Também, tudo isso está incluído. Mas agora, e o zelo, o desejo, uma atenção, um anelo, um anseio pelo próprio Deus do culto. Pelo próprio Deus, pela pessoa de Deus. Uma vez que seu pecado já foi perdoado em Cristo Jesus, Deus agora pode aceitar você na presença dele. Aí a pergunta é, o quanto você anela, deseja a presença de Deus? Deus manifesta a sua presença em muitos lugares, de diversas maneiras, conforme a sua vontade, conforme a sua soberania. Ele pode fazer isso quando você estiver em casa, sozinho, orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, no culto doméstico, onde você estiver, na rua, não importa. Mas o Senhor ama muito mais as portas de Sião do que todas as habitações de Jacó. Ou seja, leia na história da igreja, na história do Velho Testamento e do Novo Testamento,
quando a presença de Deus é mais manifesta, se não é no dia do Senhor, no momento em que o povo de Deus se reúne para cultuar a Deus. É onde Deus mais se deleita e se alegra em manifestar a sua graça e a sua presença, o seu Espírito no meio do seu povo. E aí, durante a semana, você anela por isso? Você deseja isso? Você deseja se encontrar com Deus? O pregador Joel Bick diz que de manhã pelo culto, antes de ir para o culto, seus filhos ali, vamos para o culto. Hoje é o dia do Senhor. E ele dizia assim para os filhos: este é o melhor dia da semana. Este é o melhor momento. É o ápice da vida do cristão. É o ápice da sua vida aqui na terra com Deus. É onde Deus vai revelar e se mostrar para você mais do que muitas vezes nos outros dias da semana. Ele pode fazer nos outros dias da semana, mas é o momento em que ele mais se deleita fazer é este. E ele dizia que a sua filhinha falava assim quando era criança, pequena: pai, é o melhor dia da semana. Mas por quê? Porque é o dia que Deus mais fala comigo. Então é o dia que eu anseio. Então durante a semana eu vivo esperando, anelando, e digo como salmista: quando? Senhor, quando eu me verei na tua presença, Senhor? Na manifestação da tua presença, junto com o povo de Deus. Esse é o desejo do salmista. O salmista diz assim, no Salmo 42: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então existe um anseio, um desejo. E ele diz no verso 3: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Verso 4: quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então dá a entender que a alma dele está abatida. No verso 5 ele vai dizer: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Por algum motivo, alguns dizem talvez por enfermidade. Ele não está com a multidão aqui indo, mas ele diz que se lembra disso. Me lembro disso, quando eu havia ido com a multidão. E ele diz: dentro de mim derramo a minha alma. Eu derramo a minha alma porque eu estou anelando por isso, por aquele dia. Estou desejando isso. Eu desejo, eu espero, eu anelo quando eu estarei na presença de Deus. E ele diz então: a minha alma se derrama dentro de mim. Você já experimentou isso? A minha alma anela por Deus, tem sede de Deus vivo. E se por alguma coisa, algum momento, aconteceu algum problema, algo, às vezes no juízo de Deus, às vezes na pedagogia de Deus, Ele afastou você por algum momento do culto público, qual é o seu sentimento? O sentimento: puxa, que bom, uma folguinha hoje, né? Bom, que bom. Ou a sua é: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. Ou o seu sentimento é: quando eu me lembro do culto, dentro de mim, eu derramo a minha alma. A minha alma diante de Deus. Este é o sentimento do salmista. Nós cantamos o Salmo 84. Estar na presença de Deus, os atos de Deus, é melhor do que estar 1000 vezes em qualquer outro lugar. Eu amo a presença de Deus, os atos de Deus, onde Deus mais manifesta a sua presença. Eu anseio por isso. Eu desejo isso. É isso que diz o salmista.
Ele está ansioso por experimentar algo de Deus. Então muitos de nós erramos nisso, porque nós não criamos expectativa nenhuma muitas vezes quanto ao culto a Deus. Nenhuma expectativa. Então nós não oramos, nem meditamos acerca disso. Nós podemos pensar, bem, acho que vai ser a mesma coisa de sempre, tal, né? Mesma coisa. E você não crê que Deus pode fazer algo, Deus pode visitar o seu povo, que Deus pode falar com você, o seu coração, aquilo que realmente você precisa ouvir, Deus vai falar com você, você tem que ir e participar do culto ativamente. Dizer como Samuel, Senhor, fala, o teu servo ouve. Fala, Senhor, com o teu povo, fala, Senhor, comigo. Você deve ouvir, então, a leitura da palavra, a pregação da palavra, e pregar para você mesmo, e aplicar isso ao seu coração, zelar, então, pelo culto, para que você, pessoalmente, esteja adorando a Deus, verdadeiramente. Então, adorar a Deus não é só externamente, mas Cristo diz, este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o seu coração quando você vai cultuar a Deus? Onde está o seu coração? Onde estão as suas afeições? Onde está o seu desejo? Então, durante a semana, você vai viver uma semana cultuando a Deus, ansioso, o dia que você vai se encontrar com o povo de Deus e com o próprio Deus. Os santos que existem na terra, diz o salmista, são os notáveis, os quais eu tenho todo o meu prazer. Quando você então se dirige ao culto, ou você participa então disso, da pregação da palavra, dos cânticos, das orações, você está participando de algo espiritual. Espiritual. Você não pode fazer isso carnalmente, mas você deve voltar-se para Deus em seus pensamentos e em suas afeições. Você não deve então cultuar a Deus de maneira errada. Você não deve então deixar de ter zelo. Pelo contrário, você deve anelar, zelar, ansiar, desejar, cultuar a Deus. Irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós guardemos os nossos corações, os nossos pensamentos durante a semana, que nós meditemos na palavra de Deus durante a semana, busquemos a Deus durante todos os dias da semana. Senão o culto não fará sentido nenhum. Faça isso, faça essa experiência para você. Se você nunca fez isso, passe a semana com Deus. Ande com Deus. Caminhe com Deus. E chegue para o culto com o coração, então, voltado para as coisas de Deus. Cheio de experiências com Deus. Cheio de visitações da parte de Deus. Cheios da comunicação do Espírito de Deus com você pela leitura da palavra durante a semana, cheio de um andar para com Deus. E venha então a Deus com um coração grato e culto, grato, e diga: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Irmãos, como nós precisamos disso. Como nós precisamos. Muitas pessoas bem intencionadas por aí pensam assim: precisamos acrescentar coisas novas no culto, uma música nova, instrumentos, palmas, sei lá, para as pessoas ficarem mais alegres. Mas isso não é isso que está faltando. Isso é carnalidade. O problema é que as pessoas estão distantes e frias diante de Deus é porque elas não andam com Deus, é só por isso. Elas não vivem com Deus, não caminham com Deus, não conhecem a Deus. Não conhece a intimidade do Senhor, não conhece. É por isso que o culto deles se torna apenas algo formal. Qualquer alegria que possa haver é apenas produzida pelo homem, não pelo Espírito de Deus. E há isso por aí, é isso que nós vemos. Que Deus nos livre disso. Alegrias produzidas pelo homem, carnalidade.
E que Deus também nos livre de uma ortodoxia apenas no culto, morta, a doutrina certa, tudo bem, mas e o calor? Luz e calor. E a vida com Deus? Dizia um certo pregador que um culto solene, ele é a mesma coisa que flores belas para enfeitar um caixão. Só isso. Culto solene é apenas isso. Se não há vida, que adianta? Está morto? Não há vida. Como Cristo diz para uma das igrejas, tem nomes de que vives, Cristo diz, mas estás morto. Morto. Certa vez eu vi uma história de um pregador, não sei se é completamente verdade, que um pastor estava tão triste, tão chateado com a sua igreja, pela mornidão da sua igreja, que ele disse assim: olha, no próximo culto eu vou fazer um enterro da igreja. Ele levou um caixão para a igreja mesmo, literalmente, e abriu o caixão, colocou algo dentro do caixão, e as pessoas então tinham que sair no final do culto, passar e olhar dentro do caixão para ver quem estava lá morto. E ele colocou um espelho lá dentro. O espelho é você. A igreja tem nomes de que vives, mas está morto. Ou seja, que Deus nos conceda então a sua bênção, que Deus nos conceda a sua graça, irmãos. Que Deus nos conceda então que Ele visite o seu povo, que nós então nos preparemos para isso cuidadosamente, que nós possamos ser zelosos para com o culto de Deus. O culto a Deus, o falso culto a Deus é condenado no segundo mandamento, e o verdadeiro culto a Deus é exigido de nós. E o verdadeiro culto a Deus envolve todas as doutrinas corretas e verdadeiras, bem como todo o nosso ser, toda a nossa mente, todas as nossas afeições, toda a nossa vontade, tudo, todo o nosso ser. Então que nós meditemos sobre isso, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, para que nos conceda durante a semana um caminhar com Ele, e no dia do Senhor, no culto público, um experimentar de Deus. Um experimentar de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.